noite, Igreja Batista Boas Novas. Seja bem-vindo ao nosso culto de celebração ao nosso Deus. Estamos juntos à distância, mas juntos em nome de Jesus para celebrar o nome dele, para celebrar aquele que venceu todas as coisas e reina sobre todas as coisas. Que bom que você está aqui conosco, que bom que você decidiu estar neste horário conectado para adorar ao Senhor nosso Deus. Eu quero fazer uma leitura com você do Salmo de número 100. Acompanhe a leitura, por favor. Aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aleluia! Esse é o nosso Deus. É esse Deus que você está sendo convidado a adorar neste momento, entrando pelas portas do templo, que é a presença do Senhor, com ações de graças. E eu quero convidar você a orar nesse instante. Vamos orar? Querido Deus, querido Pai, agradecemos pelo privilégio de poder te adorar por meio de Cristo Jesus. Nós te louvamos porque o Senhor nos deu este momento para juntos cultuarmos o teu nome. Abençoe estes momentos, ó Deus, que possamos ouvir a voz do Senhor pela palavra que será explicada, ó Pai. Que os cânticos toquem o teu coração e que a nossa vida esteja firmada somente no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
continuando o nosso culto de adoração, este é um momento em que nós separamos para devolver ao Senhor aquilo que lhe pertence, os dízimos e também as ofertas do nosso coração. A Bíblia fala sobre a contribuição financeira, de uma forma que o nome do Senhor seja adorado e exaltado nas nossas contribuições também. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E o versículo 8 diz assim: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Nós estamos sendo convidados a contribuir com a obra do Senhor. Nós estamos sendo convidados a sermos parceiros do Senhor na obra que Ele está fazendo neste mundo. E nós fazemos isso também com as nossas contribuições financeiras. Está aqui na tela as contas bancárias da nossa igreja. São 3 oportunidades, 3 meios que você pode fazer essa contribuição. Mas lembre, você fará isso com alegria no seu coração, não com tristeza, não por pesar, mas porque você entende que Deus é o Senhor de todas as coisas, inclusive da nossa vida toda, das nossas finanças. Então, eu quero convidar você agora a adorar ao Senhor, contribuindo financeiramente para a continuidade da obra do Senhor. Nós vamos orar agradecendo a Deus, porque Ele tem nos dado o privilégio de sermos contribuintes, de sermos cooperadores com a obra do Senhor. Aproveite para colocar a sua família diante do Senhor. Aproveite para dizer ao Senhor o quanto você necessita do cuidado dEle, o quanto você necessita da proteção dEle, o quanto você necessita para você e para sua casa, da mão do Senhor sobre vocês. Querido Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos o privilégio de poder contribuir com a obra do Senhor. E nós oramos, ó Pai, por todos aqueles que estão contribuindo, que mesmo à distância continuam sendo fiéis nos dízimos e nas ofertas. Obrigado porque a oferta de cada um, a contribuição de cada pessoa, será uma bênção para a continuidade da obra do Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor os tem sustentado, como tem sustentado a cada um de nós. Ó Pai, nós cremos que tudo está nas Tuas mãos. O Senhor controla todas as coisas, então nós nos alegramos em Ti. E nós nos regozijamos da Tua presença. Que o Senhor, ó Pai, mais uma vez pedimos, abençoe a despensa de cada um, que não nos falte o pão de cada dia. E se houver necessitados entre nós, que nós, como igreja, o povo do Senhor, nos levantemos para ajudar uns aos outros. Essa é a nossa oração, nosso desejo, e nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Sobre o pecado, que o seu amor é
para todos que estão nos assistindo. Quero fazer um destaque aqui para o pessoal da nossa congregação no Jardim Paulicéia, liderada pelo pastor Selair, e também para os membros da igreja, a primeira igreja batista em Chapada dos Guimarães, liderada pelo pastor Jaime César. Hoje é domingo, dia de Páscoa, quando nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus, um dia, reunido com os seus discípulos, ele disse que ele deveria ser morto na cruz, ele deveria ser crucificado, que alguém o entregaria para ser crucificado. Quem entregou Jesus? Será que foi Judas? Judas era um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele era o tesoureiro, ele arrecadava os fundos, mas interessante, o apóstolo João vai dizer que ele roubava, pegava dinheiro para ele próprio. Ele era, provavelmente, como alguns estudiosos dizem, participante de um grupo de zelotes. Esse grupo era um grupo que tentava fazer um movimento para libertar a Palestina do domínio do Império Romano. Por que Judas entregou Jesus? Talvez por decepção, quando viu que Jesus realmente não ia aderir a esse movimento e não aceitaria fazer um levante contra o Império Romano, e ele ficou decepcionado? Ou será por ganância? Porque ele estava vendo que o seu negócio estava falindo, e que logo, logo ele não teria mais recursos. Então ele deu a última cartada, ele deu o tiro final. Ele foi lá e entregou Jesus, e ele ganhou 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, segundo os historiadores, os estudiosos, daria para comprar talvez hoje uma pequena fazenda, um grande sítio. Lembra que eles compraram, depois com esse dinheiro, umas terras lá em Jerusalém? E diz então que Judas entregou Jesus. Entregou Jesus para os guardas do templo. Foi a primeira coisa que fez, porque foram os guardas que foram lá no jardim e prenderam a Jesus Cristo. Os guardas eram responsáveis pela segurança do templo. Ali no templo funcionava o sinédrio, presidido pelo sumo sacerdote, e eles tomavam conta, e eles pegaram Jesus e amarraram Jesus, e sabe para onde levaram? Levaram Jesus para Anás. Anás tinha sido o sumo sacerdote por volta do ano 6 até o ano 15, ele já não era mais sacerdote. Alguns dizem que os romanos destituíram ele do cargo e colocaram Caifás, só que Caifás era genro de Anás, mas parece que quem mandava era Anás, tanto é que os soldados levaram Jesus para lá, e Jesus passou a noite, foi interrogado por Anás, e diz que no dia seguinte, bem cedo, Anás entregou Jesus para Caifás. Caifás era o sacerdote de direito, e agora então ele indagou Jesus, ele questionou Jesus, e então eles dão a sentença. Agora o sinédrio dá a sentença oficial, condenando a Jesus, e com essa sentença então, eles levam Jesus para Pilatos, eles entregam Jesus a Pilatos. Mas interessante, eles não entraram no palácio de Pilatos, porque se entrassem eles ficariam contaminados e não poderiam participar das celebrações da Páscoa. E diz então que Pilatos saiu, ele foi e recebeu a Jesus, e mandou prender a Jesus. Os seus soldados agora assumem Jesus Cristo. E diz então que ele levou Jesus para dentro e interrogou Jesus. E ele viu que Jesus era inocente. E estava na cidade de Jerusalém o rei Herodes. O rei Herodes tinha recebido esse título do imperador. E ele reinava naquela região da Galileia. E Pilatos descobriu que Jesus era um galileu. E naquela época, Pilatos e Herodes eram inimigos, talvez inimigos políticos. E Pilatos então aproveitou para tentar se aproximar de Herodes e mandou Jesus para Herodes. E é interessante que diz que Herodes tinha uma curiosidade muito grande de conhecer a Jesus, de saber quem era Jesus.
E quando Jesus chegou, ele fez perguntas, ele quis que Jesus fizesse milagres ali, fizesse algum sinal. E é lógico, Jesus não fez. Ele ficou decepcionado, mas também ele não achou culpa nenhuma em Jesus Cristo. E diz então que ele e os seus soldados começaram a zombar de Jesus e colocaram a capa em Jesus ali. E devolveu Jesus para Pilatos. E Pilatos recebe novamente a Jesus Cristo. E ele tenta soltar a Jesus Cristo. Por 3 vezes Pilatos faz movimentos para soltar Jesus Cristo, mas ele estava sendo pressionado. Pressionado pelos líderes religiosos, pelos sacerdotes, pelo sinédrio. E ele não queria se indispor com eles, porque eles poderiam acusar a Pilatos de que Pilatos estava contra César, contra o imperador, porque eles estavam dizendo que Jesus estava se colocando na condição de rei. E só havia um, que era César. E Pilatos já tinha tido problema com o imperador, então ele não quis se envolver, e diz então que ele lavou as mãos. Lavou as mãos e entregou Jesus para os soldados. Agora os soldados pegam Jesus, machucam Jesus, esbofeteiam Jesus, batem em Jesus, cospem em Jesus, colocam uma coroa sobre Jesus e diz que ele era o rei dos judeus. E pegam Jesus e leva-o para o Gólgota, o Monte da Caveira. E colocam então aquela travessão da cruz sobre Jesus. Era muito pesado, Jesus já estava cansado, já tinha sido chicoteado, já estava sangrando. E ele não aguenta carregar, e foi preciso que os soldados pedissem alguém para ajudar a carregar Jesus, a carregar a cruz até o Gólgota. Quando chegou lá no monte, na caveira, diz que colocaram Jesus de costas sobre a madeira, pregaram as mãos de Jesus, pregaram os pés de Jesus, e colocaram um calço embaixo para que não rasgasse a sua carne, e levantaram uma cruz e colocaram no buraco que havia sido feito, e ali enterraram a cruz, e Jesus ficou ali. Isso foi por volta das 9 horas. 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. Diz então que ao meio-dia escurece tudo. O sol escurece. E há trevas sobre aquela região. E quando vai por volta das 15 horas, ou seja, às 15 horas da tarde, Jesus morreu. E quando Jesus morreu, diz que houve um tremor de terras. A terra tremeu, e diz então que lá na cidade de Jerusalém, lá no templo, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. O véu do templo separava o lugar santíssimo do lugar onde as pessoas ficavam. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar lá dentro. E agora o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. E todos, significando que todos agora poderiam estar na presença de Deus. Jesus ficou ali por 6 horas naquela cruz. Havia um amigo dele, um discípulo oculto, José de Arimateia, um homem muito rico e era amigo de Pilatos. E diz então que ele foi lá e pediu a Pilatos que permitisse que ele tirasse Jesus da cruz e o sepultasse. E Pilatos disse: pode fazer isso. José de Arimateia fez isso. Ele contou com a ajuda de um senador, Nicodemos, que também era discípulo de Jesus, mas um discípulo oculto. E eles dois levaram Jesus e sepultaram Jesus. Quem foi que entregou Jesus? Na perspectiva humana, começou com Judas. Judas entregou Jesus para os guardas entregaram Jesus para Anás, Anás entregou Jesus para Caifás, Caifás entregou Jesus para Herodes, Herodes devolve Jesus, Caifás entregou Jesus para Pilatos, Pilatos entregou Jesus para Herodes, Herodes devolve Jesus para Pilatos, e Pilatos entrega Jesus para os soldados para executarem a sentença.
Agora, na perspectiva divina, quem entregou Jesus? Foi Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Deus entregou Jesus. Deus deu Jesus para ser crucificado. Por quê? Porque o homem pecou. O homem quebrou uma lei espiritual. E dentro desta lei havia uma sentença já determinada: o que pecar morre. E se o homem morresse em pecado, ele viveria para sempre longe de Deus, não teria salvação. E Deus, no seu grande amor, Ele tinha que tomar providência e tomou providência. Então, na perspectiva da eternidade, houve um conselho, uma reunião do conselho divino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um deles teria que vir à terra e tornar-se homem. Teria que encarnar-se, ser como homem, viver como homem, sofrer como homem, sentir as mesmas dores que o homem, ser tentado, mas não poderia pecar e teria que morrer da pior morte inocentemente. Bom, escolheram a segunda pessoa da Trindade Santa. E para isso, então, passaram-se milhares de anos. E chegou o momento onde Deus providenciou que surgisse um povo que conhecesse as leis divinas, o verdadeiro conhecimento sobre Deus. E Deus chamou Abraão e disse: eu vou fazer de você um povo que vai abençoar todas as outras nações. E Deus então fez surgir o povo de Israel. E dentro dessa projeção de Deus, esse povo deveria receber uma promessa, a promessa da vinda do Messias. Esse povo deveria viver nessa esperança de que um dia o Messias viria. E como diz o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos, o Messias veio. Messias é o nome em hebraico, Cristo é o nome em grego. E o Cristo nasceu. O Cristo se encarnou e recebeu o nome de Jesus. E ele ficou conhecido como Filho de Deus. E nós hoje chamamos a segunda pessoa da Trindade de Deus Filho. E Deus Filho viveu entre nós. E aqui ele viveu sem pecado. Ele nos ensinou as verdades da eternidade divina. Ele foi tentado, mas não pecou. Ele foi crucificado, então, naquela cruz. E ele ressuscitou. Ressuscitou para que nós pudéssemos usufruir de um relacionamento eterno com Deus. Para que, se nós morrêssemos em pecados, nós pudéssemos ressuscitar desde que o aceitássemos o sacrifício dele na cruz. E a Bíblia nos fala desse poder que ressuscitou a Jesus Cristo. A Bíblia diz o seguinte, Paulo falando: e peço a Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para o qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como o seu grande poder que age em nós, os que cremos. E ele diz: esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou a Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial.
Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem o título que está acima de todos os títulos, das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus o colocou acima de todos e abaixo da autoridade de Cristo, e deu a Cristo a igreja como único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Eu chamo a atenção para essa parte que diz: e esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou a Jesus Cristo. Esse poder que levantou Jesus dos mortos. A Bíblia diz que esse poder está em nós através do Espírito Santo. E é por isso que nós podemos vencer todas as lutas. E é por isso que nós podemos clamar e pedir que Deus nos ajude, que Deus cuide de nós nesses tempos difíceis que estamos passando. Nós não estamos sozinhos. Esse Cristo ressuscitado está entre nós. E esse poder está em nós para nos proteger e nos guardar, desde que nós nos coloquemos debaixo de suas asas protetoras. E que realmente você possa estar sentindo esse poder de Deus. Eu convidei o irmão Ângelo Souza para cantar uma canção agora para nós. Eu quero agradecer o Ângelo por ter gravado esta canção. É uma música, é um estilo de música espiritual que os afro-americanos escravos cantavam. Essa música, ela tem como título Estavas Lá. Vamos ouvir o Ângelo cantando. Estavas lá ao pregar em meu Senhor. Estavas lá ao pregar em meu Senhor. Pensando nisso, agora tremo. Estavas lá ao pregar em meu Senhor. Estavas lá quando o sol não quis brilhar. Estavas lá quando o sol não quis brilhar. Pensando nisso, agora Estavas lá quando o sol não quis brilhar. Estavas lá quando ele ressurgiu. Estavas lá quando ele ressurgiu. Pensando
Vamos orar agora. Ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. A tua igreja está reunida nos lares. Nós estamos aqui no templo, Senhor. E nós estamos unidos, Senhor, pelos meios de comunicação nesta união espiritual. É o teu povo que está agora, Senhor, prestando culto ao Senhor. E nós pedimos, Senhor, que o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos, Senhor, esteja atuando, protegendo cada filho, cada filha tua, Senhor. Esteja protegendo as suas famílias neste momento. Que o Senhor coloque os seus anjos ao redor, Senhor, protegendo e guardando. Mas não só dando proteção, mas, Senhor, dando fé, dando esperança, Senhor, dando conforto, dando alento, Senhor, dando serenidade para enfrentar esses momentos, sabendo que não estão sozinhos, que o Senhor está com cada um. Ó Deus, que o Senhor se manifeste nesses dias na vida do teu povo. Ó Deus, o mundo está sofrendo, o planeta, as pessoas estão sofrendo. Pedimos a tua misericórdia, perdoa os nossos pecados, Senhor. Não olhe para as nossas iniquidades. Derrame sobre, Senhor, o nosso planeta as tuas misericórdias. E Deus, que haja cura, Senhor, das consequências deste vírus. E, Senhor, que descubram, Senhor, a vacina para imunizar a todos, Senhor, e para que possamos viver uma vida na normalidade. Ó Deus, mais uma vez nós pedimos que o Senhor esteja protegendo o teu povo. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com o povo de Deus, com as famílias de Deus em seus lares, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.